Olá pessoal, tudo bem? O assunto do vídeo de hoje é o motivo número 1 de ligações para os médicos em fins de semana, e noites e feriados das mulheres que estão fazendo reposição hormonal. Sabe qual é? É o sangramento após o início da reposição hormonal. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu quero primeiro me apresentar. O meu nome é Júlia Azevedo, eu sou uma ginecologista que é apaixonada por esse universo de hormônios femininos, reposição hormonal, menopausa, perimenopausa, e esse aqui é o meu canal, que é totalmente voltado para ajudar as mulheres 40 mais, 50 mais, a passarem por essa fase com boas informações baseadas em estudos científicos, para que a partir daí tomem as suas melhores decisões sobre como cuidar e como levar a sua saúde nesse momento de vida tão importante. Let's go! Bom, voltando ao assunto do vídeo. Sempre que eu prescrevo uma reposição hormonal para uma paciente, na hora da saída eu sempre comento. Existem 2 efeitos colaterais que são totalmente esperados logo após a gente iniciar a reposição, que são a sensibilidade mamária e os sangramentos, principalmente escapes, logo após o início da reposição. E sabe por que isso acontece? O motivo, óbvio, que são os hormônios. Quando a gente fala em reposição hormonal em mulheres que tenham útero, a gente está falando de uma reposição de 2 hormônios. O principal deles é o estrogênio, que é o hormônio que sim, que vai melhorar a imensa maioria dos sintomas desse período de perimenopausa e de menopausa. E não só isso, é o hormônio que vai trazer uma grande proteção para o nosso corpo, tanto em relação à saúde óssea, quanto em relação à saúde cardiovascular. Acontece que, assim como todos os outros órgãos do corpo têm receptores de estrogênio, no útero não vai ser diferente disso. E como que o estrogênio vai atuar dentro do útero? O útero tem uma camada interna que se chama endométrio, que é o que descama todos os meses, resultando assim a menstruação nas mulheres mais jovens e que menstruam. O estrogênio, ele vai trazer um crescimento desse endométrio. Acontece que nem sempre esse crescimento é feito totalmente de forma linear. Muitas vezes esse crescimento acontece de uma forma um pouco mais desordenada. Algumas áreas crescem mais, outras crescem um pouquinho menos, e isso pode gerar algumas irregularidades, alguns escapes, inclusive em mulheres mais novas que menstruam, que usam anticoncepcionais, por exemplo. Acontece que, se a gente usa sempre o estrogênio de forma isolada, mulheres que tenham útero, obviamente, o estrogênio vai trazer sempre um aumento desse endométrio. E isso aumenta o risco de lesões como pólipos, como hiperplasias, e o que é a nossa grande preocupação é o câncer de endométrio. Por isso, em mulheres com útero, a gente sempre, obrigatoriamente precisa não só repor o estrogênio, como também a gente precisa aliar uma reposição de progesterona. Por que isso? Porque a progesterona vai bloquear esse efeito de aumento do endométrio no nível do útero, que é causado pelo estrogênio. Ela vai estabilizar, vai bloquear esse efeito que o estrogênio acaba causando no útero. E além disso, a progesterona ela vai servir como uma colinha, fazendo com que aquele endométrio grude, fique todo inteirinho, evitando assim essa descamação desordenada que o estrogênio acaba causando. Logo que a gente inicia a reposição, é muito comum o organismo estar se adaptando àquela dose, àquela quantidade de estrogênio e também àquela dose, àquela quantidade de progesterona. E por isso é muito comum que aconteçam sangramentos desordenados no início da reposição. Até quando a gente espera isso? Até 6 meses de reposição é totalmente esperado, totalmente comum e não quer dizer nada demais a gente ter episódios de sangramento. Esses sangramentos são mais comuns em mulheres que têm alterações estruturais uterinas. O que é isso? Principalmente pólipos e miomas submucosos, que são aqueles que vêm juntinho do endométrio, aqueles que estão logo abaixo da camada do endométrio. E por que isso? Porque a gente está falando de áreas de endométrio que não são tão lindas e saudáveis como deveriam. E por isso essa quantidade de estrogênio, com essa quantidade de progesterona no endométrio não tão legal assim, pode causar mais comumente sangramentos. Por isso, é sempre importante, antes de iniciar uma reposição hormonal, a gente fazer uma avaliação desse útero, fazer uma avaliação desse endométrio. Então, a mulher fazer uma ecografia transvaginal antes de iniciar qualquer tipo de tratamento. E o que a gente deve fazer? Como que a gente deve conduzir esses episódios de sangramento? O sangramento que acontece logo após o início da reposição, a gente pode, num primeiro momento, só observar que isso tende a ir melhorando com o tempo, isso tende a passar sem nenhuma grande repercussão. Agora, um sangramento que seja muito persistente, muito intenso, ou que inicie depois de 6 meses, é algo que sempre deve ser investigado. A gente sempre considera que não é normal uma mulher, após uma menopausa, por exemplo, iniciar um sangramento. E o que a gente deve fazer? A gente deve primeiro descartar alterações estruturais uterinas, fazer uma ecografia transvaginal para avaliar se existe
existem pólipos, se existem miomas, que daqui a pouco podem ser causas do sangramento, e também avaliar a espessura desse endométrio. Caso a mulher, depois da menopausa, tenha um endométrio com uma espessura maior do que 5 milímetros, ou nas que fazem reposição hormonal, uma espessura maior do que 8 milímetros, é muito importante a gente fazer uma avaliação mais aprofundada desse endométrio. Isso pode ser feito através de biópsia feita no próprio consultório, ou através da esteroscopia, que é como se fosse uma espécie de endoscopia do útero, em que a gente entra com uma câmera e olha todo esse endométrio, vê se tem alguma área alterada e faz biópsias naquele momento mesmo. Outras alternativas que a gente tem também, principalmente no início da reposição, quando acontecem sangramentos, é ajustar as doses de estrogênio e de progesterona. Como eu falei, a gente vai usar o estrogênio e ele vai estimular o crescimento do endométrio e a gente precisa usar uma quantidade de progesterona para contrabalançar esse aumento de endométrio. Por isso, a dose precisa ser equilibrada. Então, muitas vezes, a gente acaba ou diminuindo a quantidade de estrogênio ou aumentando a quantidade de progesterona, ou então revendo se aquele estrogênio e aquela progesterona estão sendo adequados para aquela mulher. Se a gente não deve mudar a medicação, se não deve mudar a dose, a via. Uma opção super interessante é o uso dos DIUs de progesterona, como o Mirena, por exemplo, que ele vai bloquear esse efeito do estrogênio dentro do útero e assim a mulher pode ficar usando só o estrogênio, uma vez que a progesterona já está sendo administrada pelo próprio DIU. Sempre importante, quando a gente fala em reposição hormonal, progesterona principalmente jamais deve ser manipulada. A gente sempre deve usar uma progesterona pronta, porque é uma progesterona que passou pelos controles de qualidade que são necessários numa medicação que justamente a gente está usando para prevenir um câncer. Então, o que acontece? Às vezes, mulheres que fazem progesteronas manipuladas, um frasco, enfim, funciona muito bem, o outro nem tanto, e isso vai aumentando o risco dos sangramentos e o que é a nossa grande preocupação do câncer de endométrio. Por isso, sempre usar a medicação pronta. E sim, a gente deve considerar ajustes de dose ou até troca de vias ou de medicação. Certo? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Quem está com sangramento, enfim, fiquem calmas, mas façam todas as avaliações necessárias com os seus médicos. Beijos, até a próxima semana.